Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje entraremos nos corredores silenciosos e sombrios de San Giovanni Rotondo para enfrentar um mistério que é tão aterrorizante quanto essencial. Frequentemente falamos dos milagres de cura do Padre Pio, sua bilocação e suas visões reconfortantes das almas do purgatório. Almas que, apesar de seu sofrimento, estão cheias da luz dourada da esperança, porque sabem que estão salvas. Mas há um outro lado na visão mística do Padre Pio, um lado que o fez cair de joelhos chorando, um lado que o fazia tremer com um medo que não tinha nada a ver com os perigos terrenos. Hoje temos que nos fazer uma pergunta profunda. O que acontece quando o coração humano e sua misteriosa liberdade dizem um não definitivo a Deus? O que acontece quando a oferta de misericórdia encontra um muro de gelo? O Padre Pio, o frade que viveu metade neste mundo e metade no próximo, não apenas especulou sobre isso, ele viu. Ele foi testemunha da realidade devastadora de uma alma perdida para sempre. Hoje exploraremos a sóbria realidade do inferno vista através dos olhos de um santo, não para nos assustar e nos levar ao desespero, mas para nos sacudir e nos fazer compreender quão preciosas, quão sérias e quão poderosas são verdadeiramente as nossas escolhas. Esta é uma história sobre a tragédia dos perdidos, mas em última análise é um chamado à vitória da misericórdia divina. Para compreender o peso do que o Padre Pio viu, primeiro temos que entender como ele via o mundo. Para a maioria de nós, a realidade é o que podemos tocar, provar e ver. Vemos rostos, vemos roupas, vemos a saúde física de uma pessoa. Mas para o Padre Pio, o mundo físico era quase como um véu fino, transparente e frágil. Quando olhava para uma pessoa, não via apenas um homem de negócios, um fazendeiro ou um soldado. Ele via o estado de sua alma eterna. Via a luz da graça brilhando dentro deles ou via a névoa cinzenta e sufocante do pecado. E às vezes, em momentos raros e aterrorizantes, via a ausência total de luz. Há um ensinamento ao qual o Padre Pio se apegava com cada fibra do seu ser, que Deus não envia ninguém para o inferno. Deus é amor. Deus é um fogo de caridade consumidora que deseja que todos os homens se salvem. A tragédia, tal como a entendia o Padre Pio, é que o inferno não é uma câmara de tortura projetada por uma divindade vingativa, mas um lugar de silêncio e separação trancado por dentro. É o destino final de uma alma que se curvou tanto sobre si mesma, tão obcecada com seu próprio ego e tão resistente ao amor, que a própria presença de Deus se torna um tormento. Um dos relatos mais arrepiantes provém dos primeiros anos de seu ministério. Era tarde da noite no mosteiro. Os irmãos tinham se retirado para suas celas e o grande silêncio havia caído sobre o convento capuchinho. O Padre Pio estava em oração como sempre, ajoelhado diante do crucifixo. A dor física dos estigmas estava sempre presente, um lembrete constante e pungente da paixão de Cristo. Mas nesta noite a dor física foi eclipsada por um horror espiritual. As testemunhas relatam que o Padre Pio de repente ficou visivelmente angustiado. Seu rosto, geralmente sereno mesmo no sofrimento, empalideceu. Seus olhos se arregalaram desmesuradamente, fixos em algo que ninguém mais na sala podia ver. Não estava olhando para a parede nem para o altar. Estava olhando através do tecido de nossa dimensão para o eterno. Agora ele via uma alma. Esta não era a visão de uma alma do purgatório pedindo orações. Essas almas, dizia o Padre Pio, frequentemente apareciam com uma sensação de tristeza, mas também com uma profunda sensação de paz, como viajantes que sabem que estão indo para casa, embora o caminho seja difícil. Esta alma era diferente. Não havia humildade em seu comportamento, não havia pedido de oração, só havia um ódio fixo e obstinado. O Padre Pio descreveu mais tarde a experiência não com imagens de tridentes e fogo no sentido caricato, mas com a descrição de uma solidão absoluta e aterrorizante. Viu um espírito humano que sistematicamente, ao longo de uma vida, havia matado sua própria capacidade de amar. Viu uma pessoa que havia morrido em estado de pecado mortal sem arrependimento. Uma pessoa que havia dito, não servirei, até o último suspiro. O horror para o Padre Pio foi perceber a finalidade disso. No purgatório, o sofrimento é temporário, é a dor da cura. Mas aqui ele viu um sofrimento que era estático. A alma não queria Deus. Essa era a parte mais aterrorizante. Não era que a alma estivesse implorando misericórdia e Deus a estivesse negando. Era que a alma, retorcida por uma vida de orgulho, olhava para a luz de Deus e a odiava. Preferia a escuridão, escolhia a separação. Esta visão deixou o Padre Pio fisicamente doente por dias. Chorava. Frequentemente seus irmãos o encontravam no coro, com lágrimas correndo pelo rosto, murmurando: "Oh, o custo de uma alma! O custo de uma alma!
Compreendeu com uma clareza que mal podemos imaginar que esta pessoa tinha sido criada para a alegria infinita, criada para dançar na luz da Trindade para sempre, e em vez disso havia escolhido o vazio, o desperdício, o absoluto e trágico desperdício de uma vida humana. Partiu-lhe o coração. Viu que este estado não é o desejo de Deus. É uma escolha trágica feita pelo livre-arbítrio humano. E é aqui que a lição se torna urgente para nós. O Padre Pio viu que o caminho para esta realidade aterrorizante não costuma ser um único salto dramático num precipício. É uma ladeira lenta e gradual. Começa com pequenos compromissos. Começa com a perda do sentido do pecado. Conta-se a história de um homem que foi se confessar com o Padre Pio. Este homem era uma pessoa de influência muito respeitada no mundo. Ajoelhou-se no confessionário e começou a recitar seus pecados como se estivesse lendo uma lista de compras. Falou de infidelidade, de desonestidade nos negócios, de negligenciar os pobres, mas falou com uma fria indiferença. Não havia dor em sua voz, não havia quebra em sua compostura. O Padre Pio, que podia ler os corações, ficou em silêncio por um momento. Sentiu a frieza que irradiava deste homem. Percebeu que este homem estava espiritualmente morto enquanto ainda estava fisicamente vivo. O homem não estava lá para se arrepender. Estava lá para limpar sua consciência o suficiente para se sentir melhor e assim poder voltar e fazer tudo de novo. De repente, a atitude do Padre Pio mudou. O pai gentil desapareceu e emergiu o guerreiro de Deus. Gritou: "Saia!" O homem estava em choque. Gaguejou: "Mas, padre..." "Fora!" gritou o Padre Pio, sua voz ressoando na igreja. "Você não está arrependido? Você está zombando de Deus? Não vê o precipício em que está parado?" Expulsou o homem da igreja. As pessoas que observavam estavam horrorizadas. Como podia o santo ser tão duro? Como podia negar o perdão? Mas não viam o que o Padre Pio via. Não estava sendo cruel. Estava usando o impacto da rejeição para tentar quebrar o gelo ao redor do coração daquele homem. Estava tentando acordá-lo. O Padre Pio sabia que se desse àquele homem uma absolvição suave, o homem sairia sentindo-se eficiente e limpo e continuaria no caminho para essa realidade aterrorizante da alma perdida. Ao gritar, ao rejeitá-lo, o Padre Pio estava gritando: "Acorde! Você está em perigo de morte eterna." E o milagre é que frequentemente funcionava. Há registros de homens que foram expulsos pelo Padre Pio, que foram para casa zangados, furiosos até. Mas essa raiva se transformou em noites de insônia. O impacto de receber um não forçou-os a olhar-se no espelho. Voltavam dias ou semanas depois chorando, verdadeiramente quebrados, verdadeiramente arrependidos. E quando voltavam com um coração contrito, o Padre Pio os recebia com a ternura de uma mãe, chorando com eles, abraçando-os, chamando-os de seus filhos amados. Ele lhes dizia: "Meu filho, eu não expulsei você. Expulsei aquele que estava ao seu lado." Isto conecta profundamente com a visão da alma perdida. O Padre Pio agia com tanta urgência porque conhecia o que estava em jogo. Vivemos em um mundo que nos diz que o pecado é um conceito antiquado, que a culpa é apenas um complexo psicológico e que todos vão para um lugar melhor sem importar como viveram. As visões do Padre Pio despedaçam essa ilusão. Ele nos ensina que nossas escolhas importam eternamente. Nos ensina que estamos construindo nossa eternidade agora mesmo, tijolo a tijolo, ação após ação. Uma das coisas mais profundas que o Padre Pio compartilhou sobre essas experiências foi a natureza da vontade após a morte. Explicou aos seus diretores espirituais que enquanto estamos vivos, nossa vontade é flexível. Podemos escolher o bem, podemos escolher o mal, podemos nos arrepender, podemos cair e podemos levantar de novo. Estamos no tempo da misericórdia, mas no momento da morte, a vontade se fixa. Pense nisso como argila úmida. Enquanto a argila está úmida, você pode moldá-la. Pode consertar um erro, pode transformá-la de um monte feio em um belo vaso. Mas uma vez que a argila entra no fogo, ela endurece, torna-se pedra. A morte é o fogo. Se a alma entra na eternidade moldada em forma de rebelião, moldada em forma de rejeição a Deus, permanece assim para sempre. Não pode mudar de ideia, porque já não vive no tempo, vive na eternidade de sua própria escolha. É por isso que o Padre Pio passava até 16 horas por dia no confessionário. Estava desesperado para moldar a argila enquanto ainda estava úmida. Estava desesperado para ajudar as pessoas a remodelar suas almas antes que o tempo da misericórdia acabasse. Houve uma vez em que uma mulher foi até ele chorando incontrolavelmente. Seu marido havia cometido suicídio.
Na teologia católica da época, isso era visto frequentemente como um sinal quase certo de uma alma perdida, um desespero que rejeitava o dom da vida de Deus. A mulher estava em agonia, aterrorizada de que seu marido estivesse naquele lugar de escuridão eterna que o Padre Pio tinha visto. Ajoelhou-se diante dele, incapaz sequer de pronunciar palavras. Mas o Padre Pio sabia. Fechou os olhos e por um momento pareceu estar olhando para longe. Quando os abriu, sua expressão não era de horror, mas de infinita compaixão. Disse-lhe: "Pare de chorar." Entre a ponte e a água houve um momento. Nesse momento ele clamou a Deus. Ele está salvo. Está no purgatório, mas está salvo. Esta história é vital porque equilibra o terror da alma perdida com a profundidade da misericórdia de Deus. O Padre Pio viu a realidade do inferno. Sim, mas também viu quão agressivamente Deus luta por nós até a última fração de segundo. Mesmo em uma queda de uma ponte, Deus estende uma mão. A única alma que se perde é a que afasta essa mão com um golpe. Mas aprofundemos no que essa perda realmente parecia para o Padre Pio. Por que lhe causava tanta dor física? Devemos lembrar que o Padre Pio era uma alma vítima. Havia se oferecido a Deus para sofrer pela conversão dos pecadores. Sentia o peso do corpo místico de Cristo. Quando se corta um membro do corpo, o corpo grita de dor. Quando uma alma se separa de Deus, o Padre Pio, que estava unido a Deus, sentia esse rasgo em sua própria carne. Descreveu o fedor. Às vezes, durante suas orações ou ao enfrentar uma pessoa possuída, sentia um cheiro fétido, o cheiro de enxofre e podridão. Esta era a manifestação sensorial da corrupção espiritual, mas o verdadeiro horror era o vazio. Em um relato, o Padre Pio falou de uma morte em vida. Olhou para a multidão de peregrinos que chegavam a San Giovanni Rotondo. Milhares de pessoas. Para o olho comum, era uma multidão de fiéis. Mas o Padre Pio voltou-se para um frade companheiro e sussurrou: "Se pudéssemos ver o estado das almas como Deus as vê, veríamos que muitos dos que caminham por aí já estão mortos." Queria dizer que estavam em estado de pecado mortal, isolados da fonte da vida. Caminhavam, falavam, comiam e riam, mas seus espíritos eram cadáveres. Esta visão dos mortos-vivos é o que o levou a penitências tão extremas. Flagelava-se e jejuava, suportava as feridas sangrentas dos estigmas sem medicação para a dor, para comprar graças para essas almas mortas, para inundá-las com energia espiritual para que talvez pudessem acordar. Frequentemente dizia: "Ficarei nas portas do paraíso e não entrarei até que tenha entrado o último dos meus filhos espirituais." Mas também sabia que não podia forçá-los. Podia sofrer por eles, podia orar por eles, podia amá-los, mas não podia dizer sim a Deus por eles. Essa é a aterrorizante dignidade do livre-arbítrio. Agora devemos enfrentar o adversário nesta história. Não podemos falar da alma perdida para sempre sem falar daquele que busca essa perda. A vida do Padre Pio foi uma guerra constante contra Satanás. Isso não era uma metáfora. Ele o agredia fisicamente em sua cela, batendo nele, deixando-lhe hematomas, tentando aterrorizá-lo para que parasse seu ministério. Por que o inimigo era tão violento com o Padre Pio? Porque o Padre Pio estava arrebatando almas de suas mãos. Cada confissão era uma fuga da prisão. Cada absolvição era uma derrota para o reino das trevas. O Padre Pio viu que o maior truque dele não é a possessão nem as visões aterrorizantes. Seu maior truque é a anestesia. Ele quer nos fazer dormir. Quer que pensemos que o pecado não importa, que temos muito tempo, que Deus é bom demais para se preocupar com a justiça. Quer que deslizemos confortavelmente em direção ao precipício. A visão da alma perdida é o antídoto contra essa anestesia. São os sais aromáticos. Nos desperta para a realidade de que estamos em uma batalha. Mas não nos detenhamos apenas na escuridão, porque a razão pela qual o Padre Pio compartilhou estas duras verdades foi para nos apontar a luz. Se a realidade de uma alma perdida para sempre é a pior notícia possível, a notícia da misericórdia divina é a melhor. O Padre Pio nos deu as armas para assegurar que nunca enfrentemos esse destino aterrorizante, e são armas simples. Primeiro, nos disse para nos apegarmos ao confessionário. Chamava a confissão de um banho para a alma. Instava as pessoas a irem frequentemente, não por escrupulosidade ou medo, mas pelo desejo de se manterem limpas, de se manterem suaves, de manter a argila úmida para que Deus pudesse continuar moldando-a. Ensinava que mesmo o pior pecador, se tiver nem que seja uma faísca de arrependimento, pode ser restaurado instantaneamente à plena filiação com Deus. A porta nunca está fechada por fora. Segundo, nos deu o rosário. Chamava-o de a arma.
Sabia que a Virgem Maria é o refúgio dos pecadores. Há histórias de almas que estavam à beira dessa escuridão eterna, que tinham vivido vidas terríveis, mas que em algum momento tinham oferecido um pequeno ato de amor a Maria ou rezado uma Ave Maria. E na hora de sua morte, ela estava lá. Ela manteve a porta aberta. Ela assegurou aquele último momento de graça entre a ponte e a água. O Padre Pio viu que nenhuma alma devota a Maria jamais se perdia. Terceiro, nos apontou a missa. Via a missa não apenas como um ritual, mas como a verdadeira representação do Calvário. Via que o sangue que Cristo derrama em cada missa é poderoso o suficiente para salvar 1 bilhão de mundos. Nos instou a unir nossos pequenos sofrimentos com o grande sofrimento de Jesus. Então, como processamos isto hoje? É pesado, é aterrorizante, vai contra grande parte do que o mundo moderno nos diz. Gostamos de pensar que estamos todos bem automaticamente, mas o Padre Pio, olhando através do véu com seus olhos estigmatizados, nos diz a verdade. Somos livres e essa liberdade é perigosa. Ele viu a alma que rejeitou o amor. Viu o isolamento do ego que se tranca longe de Deus para sempre e chorou por isso. Mas suas lágrimas são um presente para nós. São um aviso. São uma súplica. Ele está nos dizendo agora mesmo: não espere. Não tome por garantido. Não pense que pode ser mais esperto que Deus no último minuto. Ele está nos pedindo que examinemos nossos próprios corações. Há uma parte de nós que está trancada à chave? Há algum rancor que nos recusamos a soltar? Há um pecado secreto que estamos alimentando, protegendo, mantendo na escuridão? Há um lugar onde estamos dizendo não a Deus? Se houver, hoje é o dia para abrir a porta. Hoje é o dia para deixar entrar a luz, porque a alternativa é uma tragédia que fez tremer até um santo. A mensagem do Padre Pio é, em última análise, de esperança. Nos diz que, embora a realidade do inferno seja real, o poder da graça é mais forte. Nos lembra que enquanto tivermos fôlego em nossos pulmões, podemos voltar atrás. Os braços do Pai estão sempre abertos, vigiando o caminho, esperando que o filho pródigo retorne. Não sejamos as almas que lhe partem o coração, sejamos as almas que tornam completa a sua alegria. Tomemos o aviso do santo e o usemos para correr, não para longe de Deus por medo, mas em direção a Ele com confiança. Padre Pio, que viu a escuridão, rogai por nós para que sempre escolhamos a luz. Rogai por nós para que tenhamos a coragem de nos arrepender, a humildade de confessar e o amor para abraçar a misericórdia que nos espera. Obrigado por ouvir esta difícil, mas necessária reflexão. Se isto tocou seu coração, se despertou algo em você, por favor compartilhe. Não para assustar as pessoas, mas para lembrá-las do imenso valor de suas almas. Estamos destinados à grandeza, à glória eterna. Não nos contentemos com menos. Até a próxima. Mantenham a fé, continuem orando e lembrem-se, a argila ainda está úmida. Moldem-na em algo bonito. Deus abençoe a todos.